Senhor, renascer a cada dia, Senhor, dos nossos corações, Senhor. Que nós podemos, Senhor Deus amado, Senhor Deus, para que todos possam, Senhor, esse desejo também de estar aqui, Pai Santo. Abençoa essa igreja, Pai. Eu peço, Deus, que o Senhor abençoe as crianças, os jovens, Senhor, todo, Senhor, faixa etária aqui, meu Deus querido. Abençoa a mensagem, Senhor, do nosso pastor, Pai. Unge, Senhor, a boca dele, Pai Santo, Pai querido. Senhor, também eu peço, Senhor, pelos hinos que vão ser cantados, Pai, que fala, Pai Santo, no nosso coração, Pai, que nós podemos não sair daqui do jeito, mas que sair, Senhor, diferente da maneira que entramos, Pai. Fica conosco, Pai. Perdoa, Santo Deus, os nossos pecados. Necessitamos, Senhor, do Senhor, Pai. Fica conosco, porque é em nome do nosso Senhor amado Jesus Cristo que nós oramos, Pai. Amém. Amém, Senhor. Aí de pé, nós vamos cantar o hino de número 132 do cantor cristão. 132. A minha impressão é que está um pouquinho alto, se puder baixar coisa mínima, eu acho que seria melhor. Acho. 132. Vamos lá. Ebenezer é o título. Vamos lá. Sentar, cadê minha equipe aqui? E posição em frente, vamos lá. Para cantar no jubileu? Bem bonito aí, hein? Vamos lá. Vamos lá. Esse é o dele. Vai. Chora e
Muito bem, meus irmãos, nós vamos nesse instante dedicar nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Está aqui nessa noite, que é muito bem-vindo. Os visitantes são bem-vindos, né? E desde já recebo o nosso abraço aí, visitantes. Os visitantes absolutamente não, bom? Podem dedicar ao Senhor os seus suas. Nós vamos 42, tá? Então não pode deixar não. Hoje está bem guardadinho, né? Vamos lá. Gênesis, Êxodo. Sabe de cor? Você é capaz de cantar sozinho? Então, muito bem. Por mim, olha o outro lá, ó. 20 meninos, né? Com certeza. Amamos
velho, não aguento nada. Então eu parei, mas você fica à vontade aí, tá que se agachar, levantar, não tem problema nenhum, tá? Ok? Obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Podem subir com os professores, tá? Muito bem. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1. Versículos 23 e 24. Coríntios capítulo 1, versículos 23 e 24. Vamos ler todos juntos e em pé. Vamos lá? Vou repetir, 1 Coríntios 1, versículos 23 e 24. Vamos lá, todo mundo junto? Vamos lá. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor. Estamos aqui na tua casa essa noite para te adorarmos. E te pedimos, ó Pai, que a partir desses versículos o Senhor fale aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a tua voz a nos orientar. Nós sabemos que somos pecadores, falhos, fracos. Precisamos muito da ajuda do Senhor. E eu peço que o Senhor abençoe a cada um aqui nesta noite, porque nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Quero sentar-se, meus irmãos. Vou começar contando uma história. A gente sempre arruma uma história de uma igreja pentecostal, né? Para o negócio ficar quente, né? Então, eu ouvi uma história, não sei se é verdadeira ou não, mas fica aqui o exemplo, o modelo. Diz que tinha uma igreja pentecostal muito grande e tinha um irmãozinho que ele sentava, parece que lá atrás, e esse irmãozinho não dava sossego. Na hora que todo mundo estava cantando, ele estava cantando também, e ele ia para o meio do corredor, e ele cantava gritando no corredor, levantando as mãos, ajoelhando, virando piruleta, e o camarada fazia melhor. O pastor estava pregando, quem estava perto dele não conseguia entender nada, porque o camarada fazia uma barulheira tremenda, e alguns irmãos lá que tentavam controlar, diziam: irmão, senta. Mas ele não adiantava, ele não obedecia. Finalmente o negócio chegou no pastor, como sempre, né? Aí chega no pastor. Finalmente o negócio chegou lá no pastor. E, pastor, só tem que conversar com aquele irmão fulano lá, que o cara não dá sossego, a gente já não quer sentar perto dele, mas não, porque quem senta perto dele não consegue assistir o culto. Ele faz muito barulho. Aí o pastor marcou lá um encontro com ele lá, disse que ia visitá-lo e tal. E quando o pastor foi visitá-lo, assim, o lugar era horrível, o lugar que ele morava. O lugar era horrível. E, aí ele perguntou o nome, chamava o fulano e tal. E o pessoal foi indicando. Era o último barraco daquela rua, daquele local. E assim, o barraco ficava em cima de um despenhadeiro, um negócio perigoso, muito perigoso. E aí, quando ele chegou lá, o pastor chegou, ele falou: pastor, o senhor chegou, eu estava orando, o senhor chegar agora, e o senhor chegou. Não é? E ele falou: pastor, não fala nada,
antes de eu falar qualquer coisa, eu quero orar pelo senhor. Aquele estilo, você sabe como é que é, né? Aí lá o irmão orou pelo pastor, o pastor ficou muito emocionado. A camarada contou a história dele. Contou quem ele era, o que ele fazia um monte de coisa errada, tinha matado gente, o cara pintou e bordou. Mas um dia ele ouviu o evangelho da cruz de Cristo. Um dia ele ouviu que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Um dia ele ouviu que ele precisava abandonar os seus pecados e crer em Cristo como Salvador. E naquele momento que ele ouviu essa mensagem, ele aceitou Jesus e a partir daí a sua vida mudou. E ele contou toda a sua história, que o cabelo do pastor arrepiou, a cada tragédia, a cada coisa que ele fez na vida, que não dá para acreditar no que o ser humano podia fazer. Muito bem, chegou a hora lá de ir embora, falou, pastor, o senhor não vai sair da minha casa sem eu orar pelo senhor. É interessante porque é o pastor que ora, é o pastor que lê a Bíblia e é o pastor que ora na saída. Ele falou, o senhor não vai sair da minha casa sem orar pelo senhor não, pastor. Aí ele orou pelo pastor e tal. Aí no domingo seguinte o pastor chamou aqueles irmãos, sabe aqueles irmãos dedo duro, né? Fofoqueiro, gosta de falar mal dos outros, não é? Aí, pastor, e aí, o senhor visitou? Visitei. O senhor conversou com ele? Conversei. Aí o pastor falou assim, vocês não sabem a história dele. E além de tudo ele falou assim, pastor, eu não posso ficar quieto. O meu coração está cheio de gratidão pelo que Jesus fez por mim. E quando eu chego na igreja, eu vejo quem eu era e aonde Jesus me colocou. Eu vejo que Jesus transformou minha vida. Eu não tenho como ficar quieto, pastor. Eu tenho que dar aleluia, glória a Deus, virar piruleta. E eu faço tudo isso de coração para a glória de Deus. Aí o pastor falou, irmãos, faz o seguinte, deixa o cara quieto. Deixa o cara fazer o que ele quiser, vai. Vamos aguentar ele aí. Quem sabe daqui a pouco ele dá uma amenizada aí, mas deixa ele fazer o que ele quer, porque vocês não conhecem a história dele. Vocês visitaram ele? Não. Eu visitei ele, agora eu conheço a história dele. Eu creio que até se justifica o que ele está fazendo. Fica aqui a pergunta. O que significa Jesus Cristo e a sua cruz para você? Você já parou para pensar o que Jesus Cristo fez por você? Jesus realmente mudou a tua vida. Hoje pela manhã, a tônica da escola dominical foi João capítulo 3, em que mostra que Jesus falou para um homem extremamente religioso, um homem que estava na igreja, sempre um homem que vivia na igreja, mas não conhecia a Deus. E Jesus bateu o dedo no nariz dele e falou, necessário te é nascer de novo. Nascer de novo não era entrar no ventre da sua mãe, mas nascer de novo era deixar Deus entrar na sua vida e começar a viver uma nova vida. Queridos irmãos, poderá a cruz de Cristo ser um escândalo para a cristandade? Poderíamos responder, ela não enfeita igrejas, ela não enfeita capelas, a cruz vermelha não se gloria com esse sinal de caridade. À primeira vista parece que a cruz é honrada, na realidade, porém, ela é para muitos pedra de tropeço, rocha de escândalo. O sangue precioso de Jesus, o manso e humilde de coração, contradiz o orgulho humano. Ela escandaliza o ser humano orgulhoso, porque o homem se afastou de Deus lá no Éden e ele continua vivendo como se não precisasse de Deus. O homem vive de tal forma que ele não sente necessidade de Deus. Ele acha que ele pode comprar a salvação através de boas obras, através de ser um marido bonzinho, um pai bonzinho, um funcionário bonzinho.
ser um camarada que paga todas as suas dívidas, não entendeu nada, não é isso. E tudo isso deve ser feito, claro. Mas quando se faz isso dizendo que com isto pode-se comprar os benefícios de Deus e a salvação, você vai para o inferno. Porque como Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo. E é uma boa pergunta. Você já nasceu de novo? Uma boa pergunta. Teve um presidente americano, não me recordo qual deles, a sua fama se tornou mundial, porque ele se candidatou para a presidência, e não sei se era George Bush, não sei qual deles era, e ele dizia assim, o candidato, vamos dizer que seja George Bush, o candidato George Bush, ele fala para todo mundo que ele nasceu de novo, ele é um crente em Jesus e ele nasceu de novo, e parece que ele ganhou a presidência da República. Ele não tinha medo de esconder a sua fé. É uma pergunta que nós temos que responder. E para que nós possamos responder, nós precisamos ir à cruz. Nós precisamos saber o que a cruz significa para nós. Então, irmãos, na verdade, a cruz é um escândalo para muitos. Em que consiste o escândalo da cruz? Na obra da altivez humana. O que é altivez humana? O homem é altivo. Isso quer dizer que o homem é orgulhoso. O homem é soberbo. O homem é arrogante. Eu me lembro que nós tínhamos um vizinho aqui da igreja. Era um homem super rico. Era um homem milionário. Vizinho da igreja. Ele, embora fosse tão rico, ele andava tão... ele não tinha essa postura. Aliás, ele andava totalmente ao contrário daquilo que ele tinha de dinheiro. E um dia, ele tinha muita amizade comigo, ele me chamava para tomar café na casa dele, eu ia tomar café e tal. E ele via a minha posição, ele ajudava a igreja. Por incrível que pareça, um dia um comerciante daqui da região falou assim para mim, porque eu tinha amizade com muita gente aqui. Falou, Afonso, fulano te ajudou em alguma coisa? Eu falei, ajudou. Até foi no tempo da construção. Ele falou, você dá graças a Deus que esse homem, ele não dá um centavo para ninguém. Eu falei, pois é, para a igreja ele deu. Para mim não, para a igreja ele deu. Não é? Ele ajudou a gente aqui. Mas nessa amizade, um dia, eu tentei falar do Evangelho para ele. Tentei falar da cruz de Cristo para ele. Mostrar para ele o que significava a cruz de Cristo. Ele me deu boa tarde na hora e me dispensou. Encerrou o assunto. Sabe o que é isso? Ele quis dizer que a cruz para ele é um escândalo. Consistiu na sua altivez, no seu orgulho, na sua soberba, na sua arrogância. Ele quis dizer o seguinte, eu não preciso conversar sobre esse assunto com você que eu já entendo. Mas não perdemos a amizade, não. Ela continuou, mas eu vi que depois dessa situação, a amizade deu uma esfriada. Não ficamos de mal, mas ela deu uma esfriada. A Bíblia diz assim, todavia Deus dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Tiago 4:6. O altivo não admite o Deus Todo-Poderoso. O altivo não se dobra diante de Deus. O altivo não coloca a sua vida nas mãos de Deus. O altivo não convida Jesus para entrar no seu coração. Novamente eu quero fazer a definição de altivo. Altivo quer dizer orgulhoso, soberbo e arrogante. Então, eu acho que seria importante cada um de nós respondermos essa pergunta hoje. Eu sou altivo? Será que eu sou orgulhoso? Eu sou soberbo? Eu sou arrogante? A pessoa com essa característica, ela não se dobra diante de Deus. E só há esperança do Evangelho para a vida
que se dobra diante de Jesus, diante da sua cruz. Se não se dobrar, se não aceitar Jesus, não tem salvação. Pode dar esmolas, que é muito bom. Pode vir à igreja, que é muito bom. Adorar a Deus é muito bom. Pode cantar lá na frente da igreja, pode, enfim, pode ser bondoso. Mas se não se dobrar diante de Jesus Cristo e de sua cruz, não há esperança, não há salvação. É por isso que a Bíblia diz assim, há vários textos que dizem assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não podemos deixar os nossos corações endurecer. Eu acho que tem que ser assim, mais ou menos assim. Eu vou dar um exemplo que é muito comum entre nós, não é? Você vai à igreja hoje? Vou. Você vai cantar hoje? Vou. Você vai. Quer ajudar na escola dominical hoje? Vou. Você já leu a Bíblia hoje? Eu não leio, mas eu vou ler. Você já orou hoje? Puxa, eu não orei, mas eu vou orar. Isso significa corações que se dobram. Eu nunca me esqueço de um exemplo que deu um irmão, lá em Viramão, Cachoeirinha. Ele morreu. Foi o único irmão que, quando ele morreu, o único defunto que eu ajudei a trocar. Aquele irmão era tão piedoso, que na noite que ele morreu, fui eu, o pastor, e a esposa dele no hospital. Chegou lá. Bom, é aquele caso, não tem tu, vai tu, né? Aí não tinha mais ninguém, era eu, a esposa e o pastor. Vamos lá trocar o homem, não é? Foi um homem que ele se converteu já idoso, bem idoso. Ele aceitou Jesus de todo o coração mesmo. E ele contava uma história que eu não sei se era para ilustrar, se era real, se não era. Mas mostra a altivez de um coração humano. Novamente, altivez quer dizer orgulhoso, soberbo e arrogante. Ele contava que ele soube de um caso, ou presenciou um caso, em que os trabalhadores estavam reunidos assim na mesa, e na hora do almoço, do jantar, alguém disse assim: vamos orar agradecendo a Deus por esse pão, por essa comida. E ele disse que teve um elemento lá que falou assim: se Deus quiser, eu como, e se Deus não quiser, eu como do mesmo jeito. Ele falou que o cara não terminou de fazer a refeição, o cara morreu. Eu acho que essa postura de altivez, de você viver como se não precisasse de Deus, de você endurecer o coração para Deus, é muito perigosa. Não vale a pena fechar as portas da vida para Deus. Não adianta fechar as portas da vida para Deus. Às vezes a gente fecha as portas da vida para Jesus, para Deus, e abre para os prazeres. A vida oferece muitos prazeres, mas como diz o hino, são prazeres que passam em vão. Mas na última hora da vida, eles não te satisfarão. Os prazeres da vida passam em vão. Mas quando nós nos curvamos diante de Cristo, nós estamos nos curvando diante de valores que são eternos. Nós nos curvamos diante de valores que transcendem a nossa vida. Por isso, querido irmão, vale a pena lutar por Jesus. Vale a pena trabalhar por Jesus. Vale a pena dizer sim para Jesus. Pode cantar? Posso. Pode ajudar? Posso. Pode tocar? Posso. Posso dar uma oferta para missões? Pode. Não é? Ou você quer dar uma oferta? Quero. Vale a pena dizer sim. E a pergunta é: você está dizendo sim? Em que consiste o escândalo da cruz? Eu falei primeiramente na altivez, mas também na rejeição das obras humanas. Diz lá: sabendo contudo, lá em Gálatas 2,16, sabendo contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei,
mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei, nenhuma carne será justificada. A lei mudava externamente. A lei de Cristo muda internamente os nossos corações, nos faz nascer de novo. Mas enfim, em que consiste o escândalo da cruz? Na alegação de que só em Cristo há salvação. A gente cita sempre esse texto, né? Acho que quase todo domingo eu cito esse texto. Atos 4:12. Diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Não adianta a tua devoção para um Deus que não é Deus. A tua devoção deve ser para o Deus que propiciou a tua salvação através de Jesus Cristo. É por isso que Jesus disse assim: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome. Ele sempre diz para nós, em nossas orações, pedimos a Deus no nome de Jesus. Crentes, vocês oram em nome de Jesus? Eu já vi, tem algumas orações dos crentes que são um pouco diferentes, não é? E às vezes eu penso assim: Senhor, já ensinei tanto. Eu já vi crente orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo bem, são pessoas da Trindade. Mas Jesus falou assim, que nós temos que pedir no nome dele. Nós oramos a Deus no nome de Jesus, inspirado pelo Espírito Santo. Claro. Eu já vi gente orando assim, em nome do Espírito Santo. Oh Deus, eu te peço em nome do Espírito Santo. Não é bíblico, está errado. Eu já vi pessoas orando assim: Jesus, eu te peço isso. Jesus, eu te peço isso. Jesus, eu te peço isso. Jesus, eu te agradeço por isso. E no fim fala: em nome de Jesus. Está certo essa oração? Nós nos dirigimos a Deus, o Deus grandioso, todo-poderoso. Senhor Deus, eu te peço isso, te agradeço por isso, te agradeço porque estava doente, fui curado, te agradeço porque estava desempregado, o Senhor me arrumou um emprego, te agradeço porque não estava bem lá na minha família, o Senhor acertou minha família, enfim. E depois, no final, você diz assim: eu te peço tudo isso e te agradeço por tudo isso em nome de Jesus, meu irmão. É difícil aprender isso. Ora o tempo todo em nome da segunda pessoa. E agradece no final em nome da segunda pessoa. E onde está o Deus Pai nisso tudo? Não é? Então, irmãos, só em Cristo há salvação. Deus te salva por meio de Cristo, porque em nenhum outro há salvação. Mas também, em que consiste o escândalo da cruz? Na afirmação de que todos são pecadores. Lá em Romanos capítulo 3, 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na alegação de que todos são pecadores. Depois diz assim: eu sou muito bonzinho. A Bíblia diz: todos são pecadores. Eu conheço uma mulher que essa mulher é uma santa, mas a Bíblia diz que todos são pecadores. Ah, meu pai era tão bonzinho e foi para o céu. Você não aceitou Jesus? Ele está no rol de que todos são pecadores e ele foi ser justificado. Porque só há justificação em Cristo Jesus. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há como se justificar. Não há como encontrar o perdão fora da cruz de Cristo Jesus. Mas uma segunda questão aqui, a primeira foi: em que consiste o escândalo da cruz? A segunda seria: para quem a cruz é um escândalo? A cruz é um escândalo para o judeu.
o representante do mundo religioso. O judeu não aceita Jesus e nem a morte de Cristo na cruz pelos seus pecados. Eles não creem em Cristo. Para eles, Jesus não é o Messias, não é o Salvador. Não há como discutir. Hoje tem muitos Jesus, mas a grande maioria, eles ainda estão esperando o Salvador. Eles ainda estão esperando. Não existe a divisão da história para eles. Hoje nós estamos no ano 2024. Para o judeu, eles estão no ano 5000 e cacetada. Por quê? Jesus não é o Salvador, Jesus não dividiu a história, Jesus não é o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Maria, não é? Então, para eles, a cruz é um escândalo, porque eles fazem parte de outro mundo religioso, não é? Eles apoiam em suas obras religiosas, eles se apoiam nas leis, nas suas observações da lei. Para que eles precisam da cruz? Para que eles precisam de Jesus? Paulo diz também que para o grego, a cruz era um escândalo para o grego. Por quê? Olha o conceito de vida do homem grego daquela época. O homem grego, ele cria que o homem obtinha méritos por causa de sua boa moral, por causa de sua ciência, de seu conhecimento científico. Ele cria que ele tinha algum mérito por causa da sua boa cultura, e realmente põe boa cultura nisso. Até hoje a nossa sociedade é influenciada pela cultura grega. O grego tinha uma cultura tão forte, assim, em todas as áreas. Nas áreas da medicina, da psicologia, da filosofia, e vai embora. Não é? Era tudo junto e misturado isso aí. O pessoal estudava tudo junto. Hoje nós dividimos, não é? Medicina para um lado, filosofia para o outro, psicologia para o outro. E agora cada área tem assim um leque de visões. Tudo isso veio dos gregos. E eles criam que tinham algum mérito por possuir uma tão grande cultura. Para que a cruz? Para que Jesus? Não é? O homem de boa educação, eles criam que tinha cultura. E eles consideravam que o homem era bom por si mesmo. Se ele optasse por ser bom, ele era bom e por isso ele obtinha a salvação. Mas não é o que às vezes a gente pensa. Olha, eu saio 5 horas da manhã para trabalhar. Não é? Eu sou um bom funcionário. Eu não respondo para o meu patrão. Eu amo e considero meus colegas de trabalho. Eu tenho todos sob um grande respeito. Eu recebo meu salário no final do mês. Eu pago conta d'água, haja conta, né? Pago conta d'água, conta de luz, conta de telefone, conta de condomínio, gasolina, IPTU, IPVA, seguro. Vamos parar por aí, né? Então eu sou um cara que eu pago todas as minhas dívidas. Não devo nada a ninguém. Dado o meu horário, eu vou para minha casa, cuidar da minha esposa, cuidar dos meus filhos, cuidar da minha família, fazer o carinho no cachorro, não maltrato meus animais. Eu sou um cara excelente. Deus há de considerar isso. Seria autojustificação. Você se considera assim, por causa das suas obras, uma pessoa justificada? Então você está desconsiderando a cruz. Isso é uma ofensa para Deus. Isso é uma ofensa para Deus. Mas vamos aqui para mais uma pergunta. Como os homens demonstram que se escandalizam com a cruz? Os homens, eles demonstram que eles não gostam da cruz. Louvado seja Deus, porque até aqui vivemos em um país livre, podemos pregar o Evangelho, você veio à igreja, ninguém ficou na tua porta te impedindo de vir,
você veio para cultuar, você pode pregar para quem você quiser, aonde você quiser, a hora que você quiser, você pode ter quantas Bíblias você quiser, você pode ter quantos livros evangélicos você quiser. Então, graças a Deus por isso. Mas uma boa parte do mundo, os homens demonstram que se escandalizam da cruz, perseguindo aqueles que creem em Jesus e sua cruz. Muitos demonstram a sua rejeição à cruz, perseguindo brutalmente cristãos, colocando em prisões, colocando em tortura, matando, e muitos morreram sendo jogados para as feras, muitos morreram sendo jogados nos rios, muitos morreram sendo queimados. Esta fé que nós seguimos hoje, muitos lá no passado morreram por causa dela, e hoje muitos ainda morrem por causa desta fé. É que nós não ficamos sabendo de nada, mas hoje, século 21, pessoas cristãs são perseguidas. Como os homens demonstram que se escandalizam da cruz? Perseguindo aqueles que creem em Jesus e creem em sua cruz. Em muitos países, as leis garantem a liberdade religiosa, mas mesmo assim, existe de uma maneira sutil a oposição contra a cruz, contra os cristãos, pela crítica negativa da Bíblia, pela negação das verdades bíblicas, roubam do Senhor a sua dignidade e desprezam os seus seguidores. Ainda que sutil, comentei hoje pela manhã, de uma igreja lá na Europa, é um templo daqueles bem bonitos, tem os arcos lá, né? Aqueles arcos bonitos no templo, lá no fundo, um balcão muito chique, vendendo bebidas alcoólicas, na entrada na direita, em um cubículo assim, uma máquina de jogo, e a pessoa que estava apresentando zombando. Ele estava dizendo: como você se sente jogando dentro de uma igreja? Como você se sente bebendo uma cerveja dentro de uma igreja? Claro que hoje não é mais uma igreja, é um local comercial. Infelizmente, essa igreja deixou de pregar o evangelho, acabou a igreja, acabou, e hoje lá é um local que se vende bebidas alcoólicas, é um local onde se faz jogos, é um local onde as pessoas sentam nas mesinhas, se divertem lá dentro, comem alguma coisa, um local apenas comercial. Zombando, um camarada que fez a filmagem lá, zombando da dignidade, de certa forma, sutilmente, zombando dos cristãos. Querido irmão, seria interessante nós verificarmos a que distância, como cristãos, estamos da cruz de Cristo. Quanto mais longe da cruz, mais coisas horríveis a gente faz. Quanto mais perto da cruz, a gente consegue ver de forma mais clara a sujeira dos nossos corações, as sujeiras da nossa vida. A que distância você está da cruz de Cristo? O que a cruz de Jesus representa para você? Eu pergunto, o que você deve fazer aos pés da cruz? Tem um hino que nós cantamos sempre aqui, diz assim: quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte, corre franca salutar, do Calvário monte. O cristão que compôs essa poesia, dizendo o seu desejo de estar ao pé da cruz. Se ele está ao pé da cruz, quem é que está na cruz? Ele está diante de Jesus. O que Jesus fez na cruz? Derramou o seu sangue pelos nossos pecados e morreu. Então eu estou ali ao pé da cruz, submisso a Ele, pedindo a Ele o seu perdão, pedindo a Ele que me ajude a ser um cristão mais obediente a Ele, a ser um cristão que deixe Ele transformar a minha vida. Irmãos, eu confesso para vocês que todos os dias eu tenho uma surpresa a meu respeito. Eu não sou o melhor cristão do mundo. Eu não sou a pessoa mais santa do mundo.
Todos os dias eu tenho que estar diante da cruz e pedir perdão por alguma coisa que fiz errado. E pedir perdão por algum pensamento que eu alimentei errado. Pedir perdão por alguma coisa que eu olhei que não deveria ter olhado. Pedir perdão por alguma coisa que eu desejei que não deveria ter desejado. Agora você imagine, quando você está longe da cruz, você não consegue ver isso. Você continua olhando coisas erradas, sem se importar. Você continua falando coisas erradas que não deveria falar. Você continua caminhando por caminhos errados que não deveria caminhar. Então, o teu caminho como cristão, o meu caminho como cristão, é estar sempre aos pés da cruz. Como você deve viver a sua vida cristã? Sempre aos pés da cruz. Pense nisso, irmão. Pense nisso. E tome uma atitude. E vá para casa perguntando, ou se pergunte aí, a que distância eu estou da cruz de Jesus? Sempre há tempo para voltar. Há um monte de coisas que a gente faz quando nós nos distanciamos. A gente se torna um mau esposo, a gente se torna um mau pai, a gente se torna um mau funcionário, a gente se torna um mau pagador de dívidas, a gente vai se tornando cada vez pior. E quanto mais perto da cruz, mais santo, mais leal, mais fiel, mais puro. E as pessoas vão gostar menos de você por isso, tá? Você pode ter certeza que há aqueles que vão odiar você por estar mais perto da cruz. Pense nisso. E que Deus abençoe você. Vamos cantar o hino? Até onde eu sabia era o 565. É isso? Vamos lá. Isso, 565. Irmão, nós estamos seguindo o cantor cristão, tá? A gente tem que terminar ele. Então o assunto às vezes não bate muito, mas vamos cantar assim mesmo, né? Vamos colocar em pé e vamos cantar esse hino. Nós vamos nos separar daqui a pouco, né? Cada um vai para a sua casa, não é? Deus vos guarde pelo seu. Louvado seja Deus. Amém. Se você quer acompanhar pelo cantor, é o 565. Vamos lá. Todos
pela bondade dele, você entenda que é muito importante você se tornar uma nova criatura aos pés da cruz. Se tornar uma pessoa melhor aos pés da cruz. Nós vamos orar neste momento, tendo aquele instante de oração. E, novamente, quero fazer o apelo em nome de Jesus. Não é nada forçado. Não quero que ninguém venha aqui forçado ou venha para me agradar. Mas se você quiser, nesse momento, se aproximar da cruz de Cristo, se você quer pedir a Ele que te ajude a compreender melhor o seu Evangelho, se você quiser aceitar a Jesus nesta noite, se você tem sido um cristão relapso, quer consagrar a sua vida a Ele, se quiser vir aqui, enquanto é executada a música, pode vir, estaremos orando juntos aqui, tá bom? Se quiser ajoelhar, pode ajoelhar. Se quiser ficar de pé, pode ficar de pé. Mas esteja colocando a sua vida nesse instante diante de Jesus, diante da sua cruz. E está livre para vir aqui, tá? Está livre para vir aqui à frente. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da presença do Senhor, é pela fé, Senhor. Nós sabemos que a nossa essência é má, nós nos inclinamos para o pecado, para a desobediência, para o afastamento do Senhor, para fazermos coisas erradas, coisas que entristecem o Teu Espírito Santo. Nós aqui estamos diante do Senhor, nesse instante, representando os irmãos aqui, Pai, em nome deles, eu peço ao Senhor que nos perdoe os nossos pecados, e em nome deles, ó Pai, eu peço ao Senhor que esteja esclarecendo a sua vontade em suas vidas e em seus corações. E nesse instante, Pai, agora no nome de Jesus, eu peço ao Senhor por aqueles que estão frios na fé e que não sentem, ó Deus, o mínimo desejo de se aproximar do Senhor, se afastaram e não querem voltar para Jesus. Tenha misericórdia, Pai. Nesse instante, Senhor, eu te peço pela nova geração que está se afastando do Senhor. Esta é uma das grandes preocupações das igrejas, Senhor, em ver os jovens indo para o mundo, se apaixonando pelo mundo e deixando de ter o seu amor a Cristo Jesus. Tenha misericórdia, Senhor, dos nossos jovens. Tenha misericórdia, Senhor, desta igreja. Tenha misericórdia das nossas vidas. Derrame sobre nós, ó Pai, o Teu Espírito Santo. Derrama sobre nós, ó Pai, o Teu Espírito renovador. Renova as nossas vidas, renova as nossas mentes, renova os nossos corações e dê-nos, ó Pai, a força que precisamos para continuarmos firmes, servindo ao Senhor, por meio do Teu Evangelho, por meio de Jesus Cristo e Sua cruz. Abençoe os nossos assistentes pela mídia, esteja também abençoando as suas vidas. E fica conosco, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bem, vamos cantar os hinetos que os irmãos prepararam. Logo depois estaremos encerrando com o estudo. São 2 hinetos.
Meus irmãos, vamos colocar de pé. A primeira música que nós vamos cantar é Eu Marquei um Encontro com Deus. Segunda música é Louvemos ao Senhor. Aí tem divisão de vozes, os homens cantam comigo e as mulheres acompanham a irmã Marta e a irmã Tuane. Louvemos ao Senhor.
Vamos ouvir o pós-lúdio. Desejo uma boa semana para vocês. E quero lembrar, quarta-feira, 7h30, culto de oração. Tenha bom ânimo, irmão. Fica assistindo novela em casa não. Vem para o culto. Quinta-feira, 9h da manhã. Tenha bom ânimo, irmão. Fica dormindo não. Você que é aposentadão aí, venha para a igreja, venha orar a Deus, tá bom? Nada de dormir. 9h da manhã está na hora de levantar, né? Venha orar, tá?